Olá, pessoal! Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre o módulo 13, frente 4, página 50. Então, vamos lá. Caderno 3, página 50. Vamos falar sobre os pontos notáveis nos triângulos. Esses pontos notáveis que a gente está se referindo é o bico. Então, quem é o bico? É o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Então, vamos começar a conversar sobre estes pontos notáveis e já vamos mostrando para vocês nos exercícios. Então, dá uma olhada para mim aí no exercício 1, onde a gente vai começar a conversar aí sobre o nosso primeiro ponto notável. Então, olha o que ele diz para a gente. Ele fala o seguinte: na figura seguinte, o ponto I é o centro de uma circunferência inscrita. Então, quem é nesse nosso ponto I? Esse nosso ponto I é o incentro. E o que é o incentro? O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Então, vamos lembrar o que é uma bissetriz interna. Então, bissetriz é uma semirreta de origem no vértice do triângulo que faz o quê, hein? Ela divide o ângulo ao meio. Belezinha? Então, esse I é o incentro, o centro da circunferência inscrita. Inscrita é a circunferência que vai tocar os lados do nosso triângulo internamente. E vamos lembrar então que o incentro é sempre um ponto interno ao triângulo. Jamais o incentro será um ponto que não seja interno ao nosso triângulo. Então, vamos lá, vamos responder aí ao nosso primeiro teste. Então, voltando,
na figura, você tem desenhada aí a nossa circunferência inscrita. Então, a distância desse I a qualquer ponto da circunferência, eu vou chamar de raio. Então, ele chega para a gente no teste e diz o seguinte: podemos afirmar, então, que I é, letra A, o baricentro? Não, não é o baricentro. É o ortocentro? Não, também não é o ortocentro. É o ponto de intersecção das medianas do triângulo? Não. É o ponto de intersecção de quem? Das nossas bissetrizes internas. Então, letra D de dado. I é o ponto de intersecção das bissetrizes dos ângulos internos do nosso triângulo, portanto, exercício 1, a alternativa do teste vai ser a alternativa o quê? D de dado. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? E letra E, ponto de intersecção das mediatrizes? Não. Então, a alternativa correta para o nosso exercício 1 vai ser a alternativa o quê? D de dado. Então, vamos lá. Dando sequência. Então, já falamos sobre o I, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso exercício 2. E vamos falar sobre um outro ponto notável do nosso triângulo. Então, vamos lá. Vamos ver qual é o ponto agora que ele vai querer que a gente converse. Então, se a gente já vai fazendo exercício, e no próprio exercício você já pode ir anotando o que está lá na sua apostila de teoria, tá? Na parte da teoria aí, para não ficar muito chato. Então, vamos lá. Exercício 2. Olha o que ele diz. Então, vamos lá. Exercício 2. Ele agora chega para a gente e fala o seguinte: na figura, o ponto C é o centro da circunferência circunscrita. A circunferência circunscrita é a circunferência agora que está para o lado de fora do nosso triângulo, que vai tocar no nosso triângulo, nos vértices do nosso triângulo. Então, o exercício 2 agora vai tratar de quem? Vai tratar do circuncentro. É o nome deste ponto aí, é o nosso C. Então, quem é o circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes. E quem são as mediatrizes? As mediatrizes são lugares que têm uma propriedade. Esses lugares são estudados pela geometria. Então, vou chegar para você e vou dizer que mediatriz é o lugar geométrico
dos pontos do plano que equidistam estão a uma mesma distância de 2 pontos dados. Então, imagina para mim aqui um ponto A. Imagina para mim aqui um ponto B. Onde vão estar os pontos que vão estar a uma mesma distância de A e B? Então, quem mexeu lá atrás com desenho geométrico, quem mexeu lá atrás com compasso, construía este lugar geométrico. Então, você pegava o seu compasso, abria numa medida qualquer maior que a metade, aí você ia riscar aqui em cima, riscava aqui embaixo, sem mexer na medida do compasso, punha a ponta seca em B, riscava em cima, riscava embaixo e unia estes 2 pontos. Pronto. Todos os pontos desta reta estavam a uma mesma distância dos pontos A e B, formando aí, se eu unisse A com B, infinitos triângulos isósceles. E lembrando que se eu unisse A com B, esta medida era igual a esta, portanto, este aqui, ó, é ponto médio do segmento AB. E é por isso que, se a gente estivesse falando de desenho geométrico, então o pessoal aí que vai para arquitetura vai trabalhar bastante com compasso, né? Compasso e régua. É por isso que a gente costuma dizer o seguinte: se eu te der 3 pontos quaisquer, então imagina aí, 3 pontos quaisquer não alinhados, se eu unir esses 3 pontos eu formo o quê? Um triângulo. Cadê a circunferência que passa por estes 3 pontos? Então eu faria, por exemplo, a cada 2 pontos, o desenho da minha mediatriz. Então, teria uma mediatriz aqui, teria uma mediatriz aqui. Onde elas se encontrassem, seria o centro da circunferência. Daí era só abrir o meu compasso, porque essas distâncias aqui seriam iguais e eu iria construir aqui a minha circunferência, tá? Mas desenho geométrico é algo que o pessoal somente de arquitetura vai mexer com isso. Então, não se preocupem quem não é desta área. Mas saiba que essa seria a aplicação prática para a gente conseguir construir esta circunferência. Então, não esquece, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Ok? Diferente do incentro, conforme o tipo de triângulo que eu tenho, então, por exemplo, se eu tiver um triângulo acutângulo, o circuncentro será um ponto
interno a este triângulo. Tá aqui a minha circunferência. Então, ele pode sim ser um ponto interno. Mas, cuidado, eu também vou ter que o meu circuncentro, se eu tiver um triângulo retângulo, ele será o ponto médio da hipotenusa, porque ele tem que equidistar dos 3 vértices. Então, eu teria aqui que o circuncentro pode estar sobre a hipotenusa. E ainda teria um terceiro caso, onde a gente tem um triângulo obtusângulo. E onde estaria o meu circuncentro? Fora do meu triângulo. Então, ele também pode ser um ponto o quê? Externo. Então, diferente do incentro, o circuncentro pode estar dentro do triângulo, no ponto médio da hipotenusa ou fora do meu triângulo. Pessoal, tudo em paz? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos dar sequência aí no exercício 3, que diz o seguinte: defina para mim baricentro. Então, vamos lá. Então, ó, já falei do circuncentro, vou falar agora do B, que é o baricentro. Então, vamos lá. Quem é o baricentro? Então, vamos definir baricentro. Então, baricentro, pessoal, vai ser o ponto de encontro das medianas. E aí, vamos explicar para vocês o que é uma mediana. Então, vamos lá, que esse também não tem desenho, a gente vai acabar fazendo aí o desenho do baricentro. Então, vamos conversar. Então, aqui, ó. Exercício 3. Vamos falar sobre o baricentro. Então, quem é o baricentro? Baricentro é o ponto de encontro das medianas. E o que é uma mediana? Então, vamos lá. O que é uma mediana? Então, mediana, se você for consultar alguns livros, você vai encontrar que mediana é uma seviana. E o que é uma seviana? Seviana é um segmento, é uma semirreta de origem no vértice, que vai fazer alguma coisa. Mas é mais comum a gente simplesmente dizer que mediana é um segmento
isso aqui é para economizar linguagem falada. D, são segmentos, saber de onde parte a onde chega. Origem no vértice do triângulo e extremidade, né? Porque se tem começo, tem fim. No ponto médio, do lado oposto. Então, olhe para mim. Vou desenhar aqui um triângulo qualquer. O triângulo chama-se ABC. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o ponto médio em cada um dos lados. Então, ó, ponto médio, vou chamar esse ponto aqui de M. Vou unir o vértice A ao ponto médio. Vou marcar aqui um outro ponto médio, N. Então, essa distância igual a essa distância igual a essa. Vou unir o vértice ao ponto médio. Vou marcar aqui um outro ponto médio, P. Este segmento tem a mesma medida desse e tá aqui a outra mediana. Note que as três medianas se encontraram aqui num ponto. Este ponto aqui é o meu baricentro. Qual é a propriedade do baricentro? Então, por exemplo, vou chegar para vocês, vou chamar esse ponto aqui de X. O baricentro tem a seguinte propriedade: ele divide cada mediana, cada um destes segmentos vermelhos que eu construí, em duas partes. Porém, elas nunca são iguais. Assim, ó, do A até o X mede o dobro da medida de X até M. Ou seja, ele divide cada mediana, como a gente diz, na razão 2:1. Então, duas partes aqui, uma parte lá. Então, BX mede o dobro de BX, XM. CX mede o dobro de XP. Então, não esqueçam, o baricentro tem essa propriedade. Já foi exercício teste de dizer que o baricentro divide as medianas ao meio. Mentira! O baricentro não divide nada ao meio. A mediana é que divide o lado oposto ao meio. Mas o baricentro divide cada mediana na razão 2:1. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida para o conceito do baricentro? Então, vamos lá. Continuando. Exercício 4. Só ficou faltando ali um ponto para a gente conversar. Certo ou não? Qual foi o ponto que ficou faltando a gente conversar? Ah, baricentro também é sempre um ponto interno ao nosso triângulo, tá? Então, não tem como o baricentro cair fora do triângulo. O exercício 4 vai falar sobre o último ponto lá que ficou a gente faltando falar. Ele pergunta como é que se chama este ponto H. Então,
esse ponto H é o que menos coisa a gente vai ter para falar dos 4. Esse ponto H, observe aí nos desenhos que este ponto H também está mudando de lugar. Este ponto H, ele está dentro do triângulo, na primeira figura. Quando o meu triângulo é acutângulo, ele é um ponto interno. Ele estará sobre o vértice do ângulo reto. Quando meu triângulo for um triângulo retângulo, e ele estará fora do triângulo quando o meu triângulo for obtusângulo. Então, vamos conversar sobre este ponto H. Quem é este ponto H? Resposta: ele é o ortocentro. Quem que é o ortocentro? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Mas, pessoal, o que é mesmo a altura de um triângulo? Então, vamos lá. A altura é a distância. Então, lembra, quando a gente calcula a área de triângulo, eu uso a formulinha base vezes altura dividido por 2. Então, tem medida. Então, a altura tem começo e tem fim. Então, é a distância, portanto, é única e sempre a menor possível do vértice do meu triângulo até o lado oposto do triângulo, ou quando for um triângulo obtusângulo, a seu prolongamento. Pronto. A altura serve para gente para uma única coisa. A altura serve para a gente poder calcular a área de triângulo. É para isso que eu vou brincar com a altura. Então, observa para mim que você tem aí 3 triângulos. Então, quando você tem um triângulo acutângulo, note que o ponto H é um ponto o quê? Interno ao nosso triângulo. Enxerga aí para mim que o ponto de encontro das 3 alturas está dentro do triângulo. No caso de você ter um triângulo retângulo, note que o ortocentro cai no vértice do nosso ângulo reto, do ângulo reto. Entretanto, temos um grande problema quando o meu triângulo for obtusângulo. Grande problema. Por quê? Olha para mim. Veja se você acompanha aí na sua apostila, no terceiro desenho, você tem aí, não sei se você enxerga bem, segmentos verdinhos, que são as 3 alturas.
Mas note que se você construir apenas as 3 alturas, você não vai achar o ortocentro. Então, a gente prolonga estes segmentos e vê aqui embaixo, fora do triângulo, o ortocentro. Então, no caso do triângulo obtusângulo, o ortocentro, onde as alturas ou seus prolongamentos vão se encontrar, vai ser um ponto externo ao nosso triângulo. Tudo bem, pessoal? Então, essa seria a teoria sobre estes 4 pontos. Lembrando que, no caso do triângulo equilátero, porque você pode encontrar aí alguns elementos e nós vamos dar continuidade na próxima aula, falando sobre como é que essas coisas vão aparecer e resolvendo mais alguns exercícios em cima dessa teoria. Então, no caso do triângulo equilátero, o baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, que a gente chama de bico, coincide. Vão estar todos sobre um mesmo lugar. Se o nosso triângulo for isósceles, 2 lados de medidas iguais, o bico, o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro estarão alinhados. Agora, se eu tiver um triângulo escaleno, cada um na sua. Então, para a gente finalizar, dá uma olhadinha num primeiro exercício de aplicação de tudo isso que a gente está falando, que vai ser aí o nosso exercício 5, que diz assim: na figura, o ponto T é o incentro. Então, vamos lembrar? Se ele é incentro, é ponto de encontro das bissetrizes. Se ele é ponto de encontro das bissetrizes, esses 2 segmentos verdes, saindo do vértice N e saindo do vértice P, estão dividindo os ângulos internos do meu triângulo ao meio. Daí eu tenho ali aquele ângulo assinalado de 50 graus. E a pergunta da gente é sobre o ângulo alfa. Então, vamos desenhar para a gente poder dizer algumas coisas que eu vou concluir a partir das informações que eu tenho aí no meu exercício. Então, vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho aí um triângulo qualquer, tá? Não, volto a insistir, não fica olhando para o triângulo e tentando enxergar se ele é um triângulo equilátero. Ah, mas parece. Se ele é um triângulo isósceles, nossa, mas podia ser. Claro que podia, mas não foi dado nenhuma informação para a gente, não conclua nada. Então, vamos lá. O meu triângulo chama-se MNP. Então, daquilo que eu falo para vocês, como eu não gosto de trabalhar com fração, quando eu vou construir aqui uma bissetriz, eu vou chegar para você e vou dizer a parte de baixo mede x, a parte de cima mede x também, ok? Do outro lado, quando eu for construir esta outra bissetriz, eu vou chamar a parte de baixo de y, a parte de cima de y também. E não esqueço que lá em cima eu tenho meu ângulo alfa. Então, primeira coisa que eu vou chegar para você, vou dizer,
olha para o triângulo grande e diz para mim que alfa mais 2x mais 2y somam quanto? 180 graus. Tá enxergando aqui um 2 fator comum? Então, eu preciso do dobro da soma de x com y para poder achar a medida do ângulo alfa. Então, agora vem a informação bacana, que ele disse para a gente que este ângulo aqui mede quanto? 50 graus. Lembra quando eu falei em triângulo de uma propriedade que eu gosto muito, que eu uso muito? Este 50 é externo para este triângulo. Então, todo ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos sem ser o adjacente. Se você não lembrar dessa propriedade, lembra que esse ângulo interno aqui é o suplemento de 50 graus. É o que falta para 180 graus a partir dos 50. Então, este ângulo aqui mediria quanto? 130. E x mais y mais 130, você igualaria a 180 graus, porque também forma um triângulo. Mas, de novo, a propriedade do ângulo externo encurta para mim um pouquinho na hora de resolver o meu exercício. Então, substituindo aqui, eu teria que alfa mais 2 vezes a soma de x com y, 2 vezes 50 graus, é igual a quanto? 180 graus. Portanto, alfa mais 100 graus é igual a 180 graus. E nessas condições, a gente tem que o ângulo alfa mede quanto? 80 graus, que dá pra gente como gabarito a letra E. Beleza, pessoal? Tudo bem? Deu para entender? Então, tá aí o videozinho da nossa aula do nosso módulo 13. Tchau, tchau!